Boa noite, a paz do Senhor a todos, glória a Deus. Quarta-feira profética, Deus tem manifestado em nossas vidas, através da sua palavra. O Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos dado discernimento de tempos pelo qual nós estamos vivendo. Deus tem nos dado estratégia. E interessante disso tudo, pastor Lai, é que Deus tem nos mostrado tem nos dado a opção da escolha. O que você quer viver verdadeiramente? Interessante que Deus não te obriga a nada, mas Deus, Ele nos dá a opção de nós podermos fazer a escolha. E cada vez que nós fazemos a escolha que é do Senhor, nessa caminhada de escolher fazer a vontade dEle, e é nesse momento que você se esvazia de si mesmo, você crucifica a tua vontade, e aos poucos você vai vendo que vale a pena permanecer na presença do Senhor e obedecendo a Ele. Porque a cada situação, a cada circunstância que surge, Deus te dá habilidade, conhecimento, Deus te dá discernimento, como você está no meio dessa tempestade, ou no meio dessas circunstâncias, e você sair mais do que vencedor. Você ser vencedor em todas. O importante de tudo isso, você está aí assistindo essa live, o importante de tudo isso é quando você, nesse momento de tempestade, a tua paz ela não é roubada por nada. Você, em meio a essa situação, você consegue ter paz, você consegue ter aquele sono do justo. Porque posso falar para você uma coisa, no meio de toda essa situação, é muito agradável quando você pode descansar, ter o sono do justo. O que é o sono do justo? É quando você dorme e você tem aquele descanso. É quando você tem durante o dia, você tem um dia de luta, de batalha, mas você chega no final do dia e você fala, até aqui me ajudou o Senhor. Por isso eu quero orar com você nesse momento, você que está aqui na igreja, você que está na live. Eu quero que você levante a sua mão e ore comigo e declare: meu Deus eterno Pai, em tua presença nesse momento nós entramos em oração, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo teu grande e infinito amor, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Meu Deus, visita esta pessoa que está na sua casa, essa pessoa que está trabalhando. Visita essa pessoa, meu Pai, que está enfermo. Visita essa pessoa, meu Pai, que no momento que ela se preparou, ele se preparou para vir para o culto, se levantou impedimentos, situações, e ela não conseguiu vencer. Meu Deus, mas manifesta a tua glória, meu Pai, fortalece os teus servos de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Deus tem um recado para você nessa noite, diante da situação, querido. Não pare não, sabe por quê? Existe uma ordem do mestre, vai chegar ao outro lado. Não pare, porque Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que Deus vai falar para você agora. Não abandone o barco. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Creia, permaneça. O Senhor está falando com você. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Tem um recado de Deus para você, sabe qual é? Sabe qual é? Não para você parar. Você não vai parar. Não pare, permaneça. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Já está passando a tempestade. É tempo de restauração. Deus já mandou meu ordem aos seus anjos a teu favor. Creia, permaneça que Ele está no meu Pai.
e vai ressuscitar os sonhos de algo. Você crê? De novo. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já tem ordem para acalmar o mar, você não vai parar. Você não vai parar, sabe por quê? Porque Ele está no controle. Ele já deu ordem para seus anjos para estar batalhando ao teu favor, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E uma das coisas que Deus tem falado nesses dias, dessa quarta-feira profética, é interessante, pastor Nai, que o que Deus tem desde o ano passado, Deus vem falando com a sua igreja. Você está preparado? Você está pronto para viver tempos pelo qual aqueles que estão firmados, querido, em Jesus, firmados na rocha. Nós estamos passando um momento em que, esse momento é como eu ministrei sobre as 7 igrejas, como a igreja de Laodiceia, e tempo da apostasia, tempo do esfriamento, tempo pelo qual as pessoas elas não percebem que elas estão tão distantes do Senhor. E quando elas se dão conta que elas estão distantes do Senhor, é quando elas percebem que a tempestade, as situações alcançaram elas e elas não conseguem sobreviver. Pessoas que estão vivendo um quadro de depressão, estão vivendo aprisionadas, pessoas que não conseguem mais, são pessoas que elas entendem uma coisa, as pessoas que quando elas fizeram uma aliança com Deus, elas tinham consciência do reino pelo qual elas estavam entrando, fazendo parte. Mas muitas pessoas, como eu posso falar para você? Algumas banalizaram, outras pessoas, elas subestimaram o inimigo. Por isso que eu tenho falado nesses dias, que você, nesse momento, é necessário que você conheça o Deus que você serve, você conheça quem você é, e você saiba e conheça o inimigo que você está lutando. Muitas vezes, querido, você luta e não conhece o inimigo que você está lutando. Você muitas vezes você conhece até quem é você no X. Você muitas vezes você não conhece quem é o inimigo. Isso. E você subestima o inimigo. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz que quando José, ele fala para o rei do Egito a revelação do seu sonho, aquele rei, por ele ser um líder, ele sabia que quando as situações eram realmente coerentes, um líder, mesmo ele não ter a presença de Deus, ele sabe quando é necessário ele recuar, e quando é necessário ele avançar, e quando é necessário ele parar. O que muitas vezes os crentes não percebem, não estão com essa sensibilidade aguçada. Aí o que acontece? É onde o inimigo ele entra e a pessoa não percebe, ele entra como um joio disfarçado na vida da pessoa. Porque nós estamos lutando contra um inimigo que ele conhece todas as velhas atitudes que nós temos. Eu citei um exemplo aqui no domingo, quando, acho que foi no monte que eu citei, quando você é aquela pessoa que diante de uma batalha, nós estamos numa guerra, quando diante de uma batalha, você tem as mesmas atitudes. É como eu falei para as pessoas ontem, quando se fala de jejum, todo mundo já tem um foco, já sabe como é que vai fazer. O diabo também sabe como é que você vai fazer. É por isso que você muitas vezes é surpreendido. Eu perguntei a alguns oficiais, ontem eu perguntei para eles,
Quantos jejuns vocês já fizeram e já não tiveram resposta de nada? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Sabe por quê? Porque entenda uma coisa: o importante do jejum não é porque você deixou de abster de comer alguma coisa, mas é que você se consagra, e naquele momento que você se consagra, você está atento que o Espírito Santo de Deus está falando para você. O que o inimigo ele não imagina, seu diaconísio, é que ele não imagina, é que no momento em que você está em batalha, ele não imagina que você está sendo líder, que você está sendo conduzido pelo próprio Deus. Quando você age de maneira que você pensa, tem pessoas que elas idolatram tanto o jejum, que parece que o jejum é um talismã, vai fazer vitória. Mas o importante do jejum, querido, é no meio do jejum você estar sensível para você ouvir as estratégias que Deus está te dando no meio da batalha. Porque em toda batalha, no meio de uma guerra, toda batalha, Satanás ele nunca vai usar a mesma estratégia contra mim e contra você. Por isso que quando você está em jejum, você está consagrado, você está separado. E quando você está separado, significa que você disse para Deus: Senhor, eu nesse momento estou me consagrando para te ouvir. Só que entenda que nesse momento que você faz isso, o inferno também se levanta contra você, porque o mundo espiritual fica aguçado e diz: olha, fulano se preparou. Lembra de Daniel? Daniel, quando estava em jejum, a palavra do Senhor diz que o anjo veio entregar, mas o principado da Pérsia veio intervir. Quando você está em jejum, não fica pensando que é só você que sabe, Deus não. O seu inimigo também sabe, e ele está de maneira contundente, clara, preparado para fazer você desistir, você parar. Uma das coisas que o diabo não quer é que você ouça a voz do teu pastor. Sabe quem é o teu pastor? O Espírito Santo. Porque quando ele fala com você, você sendo ovelha, você tem discernimento do que Deus está falando. E quando você tem discernimento, esteja pronto para ouvir, tardio no falar. Porque entenda, quando Deus começou a falar com Daniel ele disse: Daniel, vê, escreve e guarda e sela para o tempo certo. O inimigo ele age de maneira sutil, ele não tem pressa de derrubar você. Ele pode agir na tua vida agora para te derrubar o ano que vem, ele pode agir na tua vida para derrubar daqui a poucas horas, mas o que ele espera de mim e de você é só um descuido. Ei, vigiai, 1 Pedro 5,8, esteja sóbrio. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo e bramando a quem possa tragar. O diabo, querido, ele está atrás só de uma brechinha, uma legalidade, para que ele possa intervir na nossa vida. E o que eu quero falar para você hoje, nesse período de restauração, é para você entender que muitas situações que têm acontecido na sua vida não é culpa de Deus ou do próprio diabo, é porque você banalizou aquilo que Deus falou muitas vezes até para você. Quando você fez aliança com Deus, porque o que é o batismo? Batismo é uma aliança que você faz, é um pacto que você faz com Deus. E quando você faz esse pacto com Deus através de Cristo Jesus, há regras, padrões que precisam ser obedecidos. E muitas vezes nós banalizamos essas regras, porque são regras importantíssimas no mundo espiritual. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 15. Abra aí comigo. Êxodo 34, versículo 15. Você que está na sua casa, pegue um papel, uma caneta, anote que é importante que você, depois você volte a meditar naquilo que Deus está falando. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Êxodo, versículo capítulo 34, versículo 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifiquem a seus deuses,
e tu convidado deles, coma do seu sacrifício. Deus está falando algo aqui, o povo de Israel estar atento. Assim como Deus também, quando você vai ser batizado, Deus também alerta a mim e a você. A partir desse momento, entenda, você vai fazer parte de um reino, você vai fazer parte de uma aliança com Deus. E esse reino de Deus tem regras. Não faça, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que se prostituindo-se com seus deuses, deles, sacrificando-lhes, alguém te convide e coma do seu sacrifício. Preste bem atenção. Quando você come, Deus ele te alerta dos requisitos que é necessário como um cristão e uma aliança que você tenha com Ele, que você esteja posicionado, porque Ele é bem claro. Ele declara: se você não tem como você servir a duas pessoas, não tem como você viver em dubiedade, há necessidade de você fazer uma escolha. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Eu já vou orar. Só quero que você pegue só esses textos a princípio para você entender. Deuteronômio, versículo 1. Não ser fiel, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que deste te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Preste bem atenção. Primeira coisa que Deus fala: você fez uma aliança comigo, não tem como você ter duas alianças, ou é uma ou é outra. É necessário que você faça uma escolha, é necessário que haja uma atitude sua. Deuteronômio 28, versículo 15 agora. Olha lá, Deuteronômio 28, 15. Me acompanhe, você que está na sua casa. Contudo, se não obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virá todas essas maldições sobre ti, elas te alcançarão. Curva a tua cabeça. Senhor meu Deus e eterno Pai, orienta-nos a tua palavra de uma maneira concisa, contrita, poderosa e eficaz. Fala conosco, Senhor, de maneira poderosa. Meu Deus, visita esta pessoa que está na sua casa. Se essa pessoa está aflita, desesperada, se essa pessoa está preocupada, ansioso, meu Deus, que nesse momento eu coloque a mente dessa pessoa cativa à obediência do Senhor, para que essa pessoa, meu Pai, possa estar preparada e preparada para ouvir e entender a palavra pelo qual o Senhor ministra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Preste bem atenção. Olha que coisa interessante, o final do versículo 10, versículo 15. Ele diz o seguinte: as maldições, elas te alcançarão. Vai alcançar todo aquele que entendeu uma coisa: você fez uma aliança com Deus, e quando você fez uma aliança com Deus, você decretou no mundo espiritual e no mundo natural que você vai obedecer. É por isso, querido, que existem tantas pessoas que agora, nesse período agora de restauração, há uma enorme dificuldade de entender isso, porque tem pessoas que dizem: eu não entendo porque eu estou passando isso. É só você parar um pouco para você prestar atenção. O Senhor disse: não faça aliança. Interessante uma coisa no versículo, volta lá para mim no versículo de Êxodo, capítulo 34, 15. Olha o que Deus está falando aqui, olha a tradução dessa palavra, Êxodo 34, 15. Olha o que ele disse, ó: não faça aliança com os moradores da terra. Ele não está falando da terra que vai ser conquistada, ele está falando moradores da terra que não tem aliança. Querido, entenda uma coisa: quando você pega uma laranja podre e põe ela no meio de um monte de laranja boa, aquela laranja boa, todas elas vão se estragar. Se você pegar uma laranja boa e colocar no meio de laranjas podres, ela vai também contaminar. Então o Senhor está falando uma coisa bem clara: ei, eu sei porque vocês aqui ainda estão aqui nessa terra, então não faça aliança, querido. Quando você faz aliança com alguém pelo qual ela banaliza as coisas do Senhor,
zeloso, ser cuidadoso. Jesus mesmo disse: ei, é quem quiser, ninguém é obrigado. O interessante disso tudo é que o povo de Israel, eles banalizaram. O interessante disso tudo é que o povo de Israel, eles brincaram assim como nós também muitas vezes brincamos. Entenda, Deus, ele não tem prazer de ver os seus filhos sofrendo ou padecendo alguma situação. O que nós vivemos hoje é fruto das nossas escolhas. É quando nós escolhemos algo da nossa vida e não queremos a intervenção de Deus. Se você recordar, eu preguei aqui há poucos dias, falando quando o povo de Israel, vendo que os filhos de Samuel, e Samuel já era velho, e os filhos tinham se corrompido, aquele povo não conseguia mais ver ali, aquele momento da igreja, como referencial. Ao invés de eles clamarem a Deus, pedir a Deus para que Deus mude a situação, eles queriam ser iguais às pessoas, os inimigos que estavam ao redor deles. E Deus diz o seguinte: Samuel, não precisa você chorar, porque não foi a você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Quando, entenda uma coisa no seu coração, em nome de Jesus, isso vale para mim também. Quando você, no momento que você fez uma aliança com Deus, Deus falou bem claro para você: você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que é essa a decisão que você quer na sua vida? Naquele momento, o primeiro amor, você está preparado para obedecer, se submeter. Você é aquela ovelha que você tem um prazer tão grande, que você consegue entender que ali é Deus que está falando. No momento que vai te corrigir, no momento que vai te exortar. Só que quando chega um momento, você já percebeu uma criança, quando ela vai começar a andar, primeiro ela não tem força naquelas perninhas gordinhas dela. Aquelas perninhas tudo fortinhas, mas não tem força. Mas quer andar porque ela já conseguiu ficar de pé. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós ficamos, quando nós percebemos que já temos uma força para começarmos a andar, aí você pode ver que a criança, ela já quer ir andando segurando nas coisas. Quando ela percebe que ela já consegue andar, ela não quer mais nem sua mão, ela vai até assim, ó. Já quer sair, só vai com aquela assim desengonçada andando, não é assim? Nós somos da mesma forma. Hoje nós estamos assistindo de condição que nós temos um propósito, clamando pela tua vida, para que Deus quebre todo impedimento que tem procurado paralisar você, para que você não venha viver um tempo de restauração. Nós estamos vivendo um tempo de restauração, tempo de avivamento, mas muitas pessoas elas estão paralisadas, diante das circunstâncias, elas estão vendo que a situação está acabando, está destruindo, mas as pessoas não conseguem ter força para sair. Mas estamos clamando para que Deus ele fortaleça você, e que essa situação que tenta predominar dentro da tua casa, na tua própria vida, ela só vai mudar quando você tem uma aliança com Deus, através de uma renúncia e através de uma submissão. Porque olha só, o Senhor diz: ser zeloso com a palavra. Quando você é zeloso, você está preparado para obedecer. E quando isso acontece, Deus ele manifesta a glória de maneira poderosa. E Deus deixou uma coisa bem alertada para o povo de Israel: porque se você não fizer, essas maldições te alcançarão. Eu quero ler um livro, eu quero ler aqui agora Isaías, para que você entenda como é sério o estado em que Israel ficou. Isaías 24, capítulo 24, versículo 1. Eu quero que você entenda que essa palavra de hoje é uma palavra instrutiva, é uma palavra para que você possa guardar e relembrar o que Deus tem falado para você. Deus disse, pastor Nai, para o povo de Israel: não faça aliança e obedeça a minha palavra. Deus falou claro para Josué. Mas entenda uma coisa: existe um momento da nossa vida que se você nunca pode se distanciar do Senhor, porque quando você se distancia dele, você se aproxima do diabo. E quando você se aproxima do diabo, você esquece de Deus, ele não vai mais parte da tua vida. Isaías capítulo 24, versículo 1 diz o seguinte: eis que o Senhor vai arrasar toda a terra, e devastará, e arruinará sua superfície, e espalhará seus habitantes. A terra que Deus está falando é Jerusalém, é a terra escolhida, é onde a terra emana leite e mel. Deus está falando, entenda. Eu já vi pessoas dizer: mas como é que Deus é o Deus que dá, Deus que tira? Ele diz: aqueles que me honram, eu vou honrar, mas aqueles que me desonram, eu vou desonrar também. Aqueles que desonrar, sim, eu vou esquecer
coração. Você tem que aprender a se entender. Primeiro, você tem que conhecer o Deus que você diz que quer servir. Segundo, você tem que conhecer quem é você, saber o seu limite, saber quem você é, porque Deus sabe quem você é, mas muitas vezes você não sabe quem você é, e você acha que você consegue. Lembra de Pedro? Pedro achou que ele podia, mas ele não estava preparado. O que aconteceu no meio da caminhada? Ele naufragou. A mesma coisa somos nós. Achamos que estamos preparados para andar, não queremos ajuda de ninguém, achamos que somos espirituais. O que vai acontecer quando nós achamos? Nós afundamos, nós afundamos a fé, e o diabo está preparado para nos aprisionar. Versículo 2, olha o que diz a palavra do Senhor: o mesmo sucederá ao sacerdote e ao seu povo. Ele está falando daqueles que, nem aqueles que clamam, Deus ia ouvir mais, ia se tornar uma terra devastada, ia se tornar um lugar desolado, ia se tornar um lugar pelo qual Deus está falando da igreja, da pessoa. Olha só, e o seu servo, e o seu senhor, e a serva, e a sua senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Ei, é uma maldição absoluta dentro da casa da pessoa. Não entendeu? Ele disse: essa maldição te alcançará. O povo de Israel, ele banalizou, ele subestimou o inimigo. Não subestime o inimigo, porque o inimigo, ele conhece cada detalhe seu, querido, da velha criatura. Por isso que o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas, busque pela renovação da vossa mente. Porque, querido, se você achar que no meio dessa batalha, você ainda com as mesmas manias, com o mesmo achômetro, você vai entrar, você vai perecer. Versículo 3, vai lá: certamente essa terra será totalmente saqueada, destruída, porquanto foi o Senhor que proferiu a sentença. Você está entendendo isso? Deus disse logo lá, lembra de Êxodo, que eu acabei de ler para você, Êxodo 34:15, não faça. Deus disse: não faça. Você tem a possibilidade da escolha. Se você está sabendo que você está indo no caminho de destruição, querido, Deus está falando: não faça. Ei, Caim, eis que o pecado está à tua porta. A decisão é sua, a atitude é sua. Olha só, continua. Versículo 4: a terra seca cobre-se de luto, e ela parece um mundo de definha e murcha. Os nobres da terra consomem-se. Vai. A terra será contaminada pelos seus próprios habitantes. Querido, presta atenção. Puxa isso para a tua vida. Por causa de uma atitude sua, a tua própria casa se tornou contaminada. Porque você, ao invés de ser um canal de bênção para a tua casa, levanta a tua mão direita que eu quero profetizar. Deus escolheu você dentro da tua casa, pelo qual a bênção está chegando, hein? Raabe foi aquela que ela trouxe a bênção para a sua família. Então Deus escolheu você na tua família, Deus escolheu você na tua casa, para que fosse canal de bênção. Mas no momento quando você banaliza, no momento quando você quer fazer do jeito que você quer, olha o que a palavra do Senhor diz: aquele lugar se torna um lugar contaminado. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis e violou os decretos e quebrou a aliança da eterna. Você está entendendo? Você está incompreendendo porque está difícil de você sair da situação que você está? Porque quando você ouve a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tira do teu coração que uma palavra que você ouve é uma indireta. Tira do teu coração que você está ouvindo que aquilo é porque está falando. Ei, entenda uma coisa: quando você vê Deus, alguém usando o altar para dar indireta, você vai ver os frutos que Deus está lá. Quando você vê os frutos que Deus está lá, é quando você vê permanecer, e você vai ver sempre que está ali. Você não entendeu não? Avisa lá que está de pé. Deus está honrando, Deus está abençoando. O que eu quero falar para você, querido, entenda em nome de Jesus. Tira essa ira do teu coração, tira esse achômetro, porque Deus nessa noite Ele quer tirar as escamas dos teus olhos, para que você entenda. Presta atenção que é sério que eu vou falar para você. A palavra do Senhor diz: aquele que não renuncia pai, mãe, esposa, filho, não é apto de seguir meu reino. Querido, entenda uma coisa: Deus, Ele abre o teu entendimento e Ele mostra para você
ele mostra para você como está dentro da tua casa. Ele mostra quem você é. E como homem sábio, mulher sábia dentro de casa, você tem que agir com sabedoria. Sabe como é que sabedoria? Não é sair condenando tudo. É você olhar o estado em que você estava. É aonde você morava, é onde você mora. O que você vai falar? Deus tem misericórdia de nós. Agora que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, olha como é que está a minha casa. Eu estava desse jeito, cego também, e eu não estava vendo. Agora eu estou vendo. Só que você entenda, não é do teu jeito que Deus muda a tua casa, é do jeito dele. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Ele está preparado, sabe para quê? Para obedecer. Entendeu? Então assim, o que está acontecendo hoje com as pessoas, é que as pessoas é assim, pastor Nai, elas começam a andar, elas já acham que já sabem de tudo. Meu querido, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Precisamos sempre que o Senhor segure nas nossas mãos para nos conduzir, porque nós nunca sabemos o momento que a força vai parar. Só que entenda uma coisa, não é Deus que vai descer do céu para vir aqui. Deus vai usar uma pessoa para fazer isso. Deus vai usar um servo, uma serva. Ei, sabe o que foi quando o rico Lázaro, sabe quando aquele rico morreu, pediu para falar para a família dele? Senhor, manda alguém lá na minha família falar. Ele diz o seguinte: os meus profetas estão lá. Se eles não ouvirem, se você não quiser ouvir, acabou as oportunidades. Deus está falando. Só que tem uma coisa, querido, nesses dias as portas estão abertas, tanto do coração duro como do coração quebrantado. Quem vai fazer a escolha é você. Entenda, o pecado, ele não é algo ruim, ele vai vir de maneira que vai encher os teus olhos. Ele vai ser um prato maravilhoso para você. E pecado não está falando só de prostituição. O pecado está falando das atitudes, querido, das nossas atitudes. O povo de Israel chega naquela terra prometida, eles começam a ver que eles chegam dominando com autoridade. Eu falei essa semana, eu disse o seguinte: todo ser humano, quando ele tem uma autoridade nas mãos, se ele não vigia, ele se corrompe fácil, porque as coisas começam a vir, parece que é fácil, não é? Mas aí é onde você precisa vigiar. Se você tem uma autoridade sobre algo, sobre a sua vida, então vigia, porque maior investida é contra a tua vida. Então assim, as pessoas não perceberam, eles chegaram na terra prometida, viram que Deus estava dando vitória, viram que Deus estava abrindo portas, viram que Deus estava dando uma terra maravilhosa. Aí as pessoas, a tendência das pessoas é não ter tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar. E quando chega um momento em que a pessoa, Deus vai tratar uma ferida da pessoa, a pessoa fala: aqui não, opa, aqui não, aqui não. E aí, entenda uma coisa, ela começa a achar, ou ele começa a achar, que é juiz, que é mais santo do que todo mundo. Querido, se eu estou nesse altar, se eu me achar que eu sou mais santo do que você, acabou, a glória de Deus já foi embora. Eu nunca posso me achar que eu sou melhor do que você em nada, porque a palavra do Senhor diz: isso vale para nós também que estamos no altar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe por quê, querido? Aqui em cima a responsabilidade é muito maior, você não tem noção. E aqui é onde você tem que ser mais servo do que ser servido. Porque quando você quer realmente ser usado por Deus, você está preparado para ouvir. E aquilo que você vai falar tem uma responsabilidade. Eu não posso pegar simplesmente uma palavra aqui e ficar blá 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 blá. Não, querido. Eu tenho que, se eu quero ouvir, mandar aquilo que Deus vai falar, primeiro tem que fazer para a minha vida. É uma responsabilidade muito grande, porque entende uma coisa, fala assim comigo: as ovelhas não é do pastor da igreja, mas é do pastor dos pastores, que é o Senhor. Você está me entendendo? Olha só, volta lá, não tira não. Presta bem atenção, nunca tira o versículo, presta atenção. Quando você não está preparado para obedecer, Deus falou que ia acontecer isso. Quando Neemias, ele vai ter, olha só, o povo de Israel, todo mundo é mandado embora, todo mundo se perde. E Neemias, chegando no final do cativeiro, Neemias pergunta como está a condição daquela terra. É interessante que quando Neemias ele ouve, Fábio José diz que Neemias estava ouvindo falar em hebraico, e ele começou a ouvir como estava a terra de Israel e como estava seu povo. Muros destruídos, portas queimadas, o povo estava perecendo. Quando chega um tempo de uma restauração, final de um cativeiro, querido,
É assim que Deus encontra o seu povo, destruído, machucado, mas não é um povo que não conhecia o Senhor, é um povo que conhece Ele. Só que Deus é tão misericordioso que Ele estende a sua misericórdia para mim e para você, e nos dá a opção da escolha. O que você quer escolher? Qual é a sua atitude hoje que você quer escolher? É interessante que quando chega o momento da restauração, o povo de Israel vai para ser restaurado, vai Esdras, e quando Esdras está construindo ali o templo, e Neemias também está construindo, chegam os homens que querem ajudar o povo de Israel. Elas chegaram com má intenção, mas assim como o próprio José e a Bíblia dele, que ela fala que aquele povo que chegou para querer ajudar eram os samaritanos. E interessante uma coisa, tempo de restauração não está limitado a uma só pessoa, a um tipo de povo, está estendido a todos. Quando chega o tempo de restauração, é interessante que, se você prestar atenção, no momento quando o Senhor estava conquistando a terra prometida, quem imaginaria que dentro de Jericó havia uma pessoa que ia temer a Deus de tal maneira que a misericórdia dele alcançar, sendo que havia um decreto de morte? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Levanta a tua mão. Talvez há um decreto de morte para a tua vida já decretado. Muitas vezes você não percebeu a tristeza, tomou conta de você vive à base de remédio, já está ali, mas Deus diz: ei, chegou o tempo de restauração, a escolha é sua. É você que vai escolher, a decisão é sua. Olha só, o povo de Israel é liberado para voltar para Jerusalém, para voltar ao tempo de restauração, mas o povo não queria saber dos samaritanos, porque os samaritanos se levantou contra eles. Como eles não puderam ajudar, havia pessoas ali também que não queriam construir. Então, a partir daquele momento, houve uma ira daquele povo. Eu quero falar para vocês sobre isso. Quem eram os samaritanos? Era da descendência da Síria, era uma mistura de povos, de dominadores hostis da casa de Israel. Era um povo, já existia a terra de Samaria, mas não era um lugar cheio. Mas no momento quando, entenda isso, deixa eu ler aqui que você vai entender melhor. Olha só, os samaritanos descendem da mistura dos israelitas e dos povos das nações que por fim foram para o exílio, como os estrangeiros que depois de fugir, ou seja, ergueu o seu próprio reino, a capital de Samaria se tornou um lugar grande. Interessante uma coisa, olha só, depois da morte de Salomão, há cerca de 930 anos antes de Cristo, 10 tribos do norte se separaram e foram para o reino e formaram o reino de Israel, também conhecido como o reino de Samaria, devido ao nome da cidade em que se tornou a capital no século XIV, ou século IX, antes de Cristo. Esse reino tornou-se vizinho, por vezes rival do reino de Israel. Escute bem o que eu quero falar para você aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Quando o reino de Israel, quando Salomão morreu, se dividiu tribo do norte e tribo do sul. Tribo do norte foram as 10 tribos de Israel, e a tribo do sul era a tribo de Judá e de Benjamim. Então preste bem atenção, essas 10 tribos, elas se corromperam de tal maneira que elas, no momento que veio o exílio, muitas pessoas fugiram e foram para lugares distantes. Presta atenção no que Deus falou no início: não façam aliança com o povo desta terra, e nem com ele façam nenhum, aceite nada deles. O que aconteceu com o povo? Debaixo da obediência, as pessoas se tornaram cegas. Aí o que aconteceu? Aquele povo, que era um povo separado por Deus através de Abraão, aquele povo começou a gerar famílias com essas pessoas. Então se tornou um povo misto. Povo misto que era o quê? Era a mistura de israelenses com outros povos. Então o que acontece? Quando veio a restauração de Israel, como Esdras era escriba e era entendedor, ele não queria que um mestiço, uma pessoa meio sangue, com outras raças, se misturassem para construir, porque Deus disse que não aceitaria ninguém. Então, como está voltando o tempo de restauração, levanta a tua mão direita, preste atenção no que Deus está falando. Deus está chamando a todos que realmente sejam sinceros, que você
querido, ou você é ou você não é. Não tem como. Para você viver um tempo de restauração, você tem que ser 100% Deus. Não pode ser no cima do muro. Você tem que ser ou é ou não é. Não adianta você dizer, olha, eu estou na igreja, mas eu vou estar vivendo aqui minha vidinha aqui, ó. Não adianta. Mas Deus, pode baixar a mão, mas Deus, ele vai de encontro àqueles pelo qual tem um desejo. Lembra de Raabe? Lembra de Raabe? Raabe, ela era completamente de sangue, ela era a pessoa que ele já estava condenado à morte. Mas Raabe teve dentro dela uma atitude, diga qual? Ser 100% Deus. Quando você é 100% Deus dentro de você, você vai viver o tempo da promessa. Presta atenção, esse tempo de restauração, o que Deus está falando, olha só. Deus, ele está olhando, em nome de Jesus, quero que você atenda para isso. Esse tempo de restauração, Deus não está olhando o teu exterior. Deus está olhando o que ninguém vê, que só Ele consegue ver, o teu íntimo. Ou você é 100% ou não é. Se você é 100%, Deus vai te restaurar, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai te habilitar, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o impossível na tua vida. Não adianta você dizer que é de Deus se você tem mágoa no coração. Não adianta você dizer que é de Deus, mas você não se dá bem ali, não é do teu jeito, tem que você não concorda. Querido, ou é ou não é. Você entenda isso. Quando você vai trabalhar na empresa, ou você é fiel ao que você vai fazer ou não é. Você chega lá na hora da contratação e você diz assim, olha, eu vou trabalhar aqui, mas eu não concordo. A primeira coisa que a pessoa vai dizer para você, então querido, tchau, vai procurar outro. A mesma coisa é Deus. Você só vai viver tempo de restauração se você, no seu íntimo, for 100% Deus. Presta atenção. Nesse momento agora, eles não aceitaram viver no tempo de restauração. Foi um tempo pelo qual o povo de Israel viveu uma luta violenta. Mas levanta a tua mão direita e fala assim: Deus nunca esquece dos seus. Mateus 15, 24, 28. Mateus 15, 24, 28. Olha para você ver quando vai chegar o perdão para aquele povo, que aqueles que não aceitaram. Olha que coisa interessante. Eu quero ler esse texto para você entender. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para aí. O que aconteceu quando o exílio veio? O povo se espalhou. As 10 tribos se corromperam, casaram-se, deram-se em casamento, formaram um povo misto. Então aqueles que eram 100% santos, digo, não aceito, isso aqui não entra. Mas Jesus, quando veio, ele veio para quê? Ele veio para trazer. Ei, presta atenção. Quem eram os samaritanos? Samaritano era o quê? As ovelhas perdidas da casa. Ei, levanta a tua mão direita, que eu tenho um recado para ti nessa noite. Ei, ovelha do Senhor, Ele tem ouvido o teu mugido. Não entendeu nada? Deixa eu falar para você. Deus tem ouvido o teu grito. Deus tem ouvido quando você grita. Peraí que você vai entender o que eu vou falar aqui. Deus tem ouvido quando você tem clamado. E muitas vezes você diz: Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Sabe por quê? Posso falar uma coisa para você? Porque Deus, Ele ouve. Ele ouve quando a sua ovelha começa a gritar. Ele ouve a sua ovelha. Sabe quando a ovelha sai do aprisco e ela está lá caída e ela está gritando? O pastor consegue ouvir a voz sua. E o Senhor Jesus manda dizer uma coisa para você nessa noite.
Eu ouvi o teu rugido, eu ouvi o teu grito. Ele te ouviu dentro daquele quarto. Ele te ouviu quando você estava tomando banho. Ele viu quando você chamou por ele. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Sabe por que ele não esqueceu de você? Porque quando ele sabe, quando a ovelha dele começa a gritar, aí Jesus diz assim: eu vim. Ele fala assim: eu vi as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entendeu ainda? Eu tenho algo de Deus para falar para você. Você que está aqui, você que está aqui na igreja. Já basta, já chega o que você tem passado, né? Para de ser coração duro. Aquela ovelha, quando ela sai do aprisco, ela muitas vezes ela cai no buraco. Ela achou que poderia resolver, que poderia fazer. Mas chega uma hora que ela começa a gritar. E quando ela grita, ela sabe que tem alguém que vai ouvir a sua voz. É o seu pastor. E quando ela ouve, Deus manifesta a glória dele. Agora vai lá em João, capítulo 4, versículo 4. Olha quantos anos depois o Senhor vai restaurar um povo rejeitado. Entrando ele, era necessário atravessar por onde? Samaria. Assim que chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José, havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E aconteceu que por volta da 6ª hora, nisso uma mulher de Samaria, ou Samaria, veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água de beber. Presta atenção. Essa história vai chegar um momento que Jesus começa. Você já ouviu dessa história da mulher de Samaria? Só que a mulher que está ali, ela não foi escolhida por acaso. Gente, ela está numa fonte que todos iam buscar água. Porque justamente naquele dia, naquela hora, aquela mulher, só aquela mulher estava ali pegando água. Entendeu não? Por que só você na tua casa, Deus tem comovido o teu coração? Só você. Porque Deus tem um propósito através de você. É através de você que Deus vai mudar a história da tua casa. Pastor, mas eu não aguento, eu não suporto ele, mas ele vai te dar força, ele vai te renovar, porque através de você vai mudar a história, não só tua, mas de um povo. Agora, se você for continuar a história, vai chegar um momento que Jesus vai quebrar a maldição que vinha daquele povo. Agora olha só, quem era o samaritano? Entenda a palavra. Quem era o samaritano? Era o povo de Israel que se misturou com outras raças. Essa mulher, ela vai quebrar a maldição que havia naquele povo e vai ser restaurado. Porque Jesus vai falar assim, ó. Ela reconhece que ele é profeta e diz: vai lá chamar teu marido. Sabe o que ele vai dizer? Ela vai dizer: Senhor, não tenho marido. A história conta que ela tinha casado 5 vezes com 5 pessoas de nações diferentes que constituíam Samaria. Não entendeu ainda? Samaria é constituído com 5 nações, 5 povos. E essa mulher casou com cada um deles. Então Jesus, através dessa mulher, vai quebrar toda a corrupção que o povo de Israel tinha. Você não entendeu ainda? Que o povo de Israel tinha desobedecido. Levanta a tua mão. Deus vai quebrar toda a maldição que nessa caminhada você fez aliança e você trouxe situação para a tua vida. Deus vai quebrar tudo. Sabe por quê? Jesus disse: eu vim em busca das ovelhas de meu Pai. É isso que ele está falando. Quando a
quando Jesus chama aquela mulher, até os samaritanos agora passam a servir a Cristo. Não somos melhores do que ninguém, queridos. Cada um, eu e você, temos marcas que nós tivemos na nossa vida, que nos mancharam, que mesmo reconhecendo o Deus que nós servimos, nós muitas vezes brincamos e banalizamos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não se esqueceu de você, Ele não abriu mão de você. Entenda uma coisa, eu estou falando para alguém aqui nessa noite, eu estou falando bem claro, de todo o meu coração. Deus mandou dar essa palavra para você, para dizer assim: eu sei que você fez aliança que não me agradou, eu sei que você tomou decisões que não me agradou, mas você é a ovelha do meu Pai. Aquela mulher, ela disse: eu sei que não faço parte do povo de Israel, mas se tiver uma migalhinha do pão, eu vou me satisfazer. Se você entendesse o que Deus está fazendo nesse tempo, porque você está assistindo essa live, porque você está aqui, é porque Deus está falando para você: eu sei quem você é, eu conheço o seu íntimo, eu sei cada pensamento que você tem, eu sei cada atitude que você tem, mas eu vim atrás de você, eu vim restaurar você. Esse é o momento de você reconhecer, não para mim ou para quem quer que seja, é você reconhecer para o Espírito dele que ainda habita dentro de você. Você que está na sua casa, o Espírito de Deus habita dentro de você. Talvez exista uma marca de ódio na tua vida que você consegue sentir ódio da pessoa, que você quer ver a morte da pessoa. Mas quando você faz isso, como é que você vai amar a Deus? Ele que ama os seus inimigos, ame como você ama aquele que você gosta. E eu quero falar para você, enquanto esse louvor toca, eu gostaria que você, aí no seu íntimo, você falasse com Deus, aí você também na sua casa. Sabe por quê? Ele não desistiu de você, não. Você pensou que ele desistiu de você? Ele não abriu mão de você, não, querido. Curva a sua cabeça e fala com ele. Deixa o orgulho de lado, deixa as sombras de lado. Fala para ele: papai, tu me conhece, pai, tu me conhece, meu Senhor, tu conhece, meu Deus. Olha o que ele fala para você: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? É verdade ou não é? Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Entendeu? Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com
Deus abençoe em todos a paz do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor em nome de